Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente aquí desde Galatel, Perú, emitiendo otro webinar. Dentro del mes de julio ya vamos con el cuarto webinar. Y hoy tenemos en presentación la experiencia del cliente en la nueva normalidad. Bien sabemos que el COVID ha venido a cambiar muchas cosas, los procesos, modelos de negocio, las formas de trabajo, la parte educacional. Y el consumidor ahora es mucho más exigente, sobre todo el peruano. Un dato importante quizás para iniciar esta presentación es que el 34% de consumidores del Perú ahora ya compra por Internet y sobre todo busca calidad dentro de la propuesta de valor en el producto o servicio que pueda adquirir con cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande. En esta oportunidad tenemos a Claudio Rodríguez como expositor, a quien le doy paso para poder iniciar ya la presentación. Claudio, adelante. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Primero preguntar si todos me escuchan. ¿Todos me escuchan? Hasta así con la mano, los que tienen cámaras prendidas. Los que no... Sí, muchas gracias. Gracias, ya miré que me escuchan. Perfecto. Yo voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Bueno, que me gusta grupos chicos porque podemos ser mucho más interactivos unos con los otros, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en cualquier momento, si quiera preguntar algo, no necesita esperar que termine, ¿no? Solo puede apertar el micro y hablar a cualquier momento y así vamos haciendo de una manera más interactiva, como me gusta más hacer ese tipo de conversatorio. Bueno, empiezo entonces. Para empezar, me presento, ¿no? Yo mirando las caritas, creo que algunos son caras conocidas, otros ya no tanto. Yo soy Claudio Rodríguez, soy brasileño, tengo 36 años, estoy en Perú há 4 años, ¿no? 4 años que estoy en Perú. Tengo mi carrera básicamente es formada en bancos, entonces, pero también hago consultorías, otros seguimientos, asesorías. Entonces empecé en 2000 en Banco Santander Brasil, donde estuve ahí por casi 12 años. Después me hice una pasaje muy rapidita por Banco Safra, solo para un proyecto. Después fui a Banco Itaú, donde empecé a trabajar con transformación digital propiamente. Fui invitado a BCP, quedé en BCP por 2 años, donde pude trabajar la parte de arquitectura y la parte de agilidad. Hoy estoy en Interbank, estoy a cargo de el Lean Agile Center Expertise que tenemos en Interbank. Yo soy el gerente que estoy a cargo de toda la parte de definición de metodologías y implementación de metodologías ágiles a toda la banca, ¿no? Mis motivadores son básicamente 3, muy rapiditos. Fe, soy una persona de bastante fe. Familia es mi valor máximo y cambios. Realmente lo que me motiva despertar por la mañana para trabajar es poder saber que de alguna manera puedo cambiar alguna cosa o en la empresa o en la vida de alguna persona. Realmente es lo que más me motiva. Mi formación académica es un poco loca, así como yo. Ustedes van a se dar cuenta que no soy un poquito loco. Pero mi formación básicamente fue la primera en ingeniería de computación, después hice teología, ¿sí? Yo hice una carrera en teología. Después hice un MBA en gestión de equipos de alta performance, después hice un otro MBA en banking y después un otro MBA en finanzas, a cual no pude terminar, porque fue justamente cuando cambié de Brasil a Perú y ahí tuve que, infelizmente, parar ese MBA en medio. Bueno, ese soy yo, ¿no? Claudio, un loquito brasileño, apasionado por transformación digital. Y antes de empezar a hablar un poco sobre el tema que va a ser, hablamos un poco de la experiencia del usuario, ¿no? En esos momentos que está pasando. Yo hablo mucho de transformación digital, ¿no? Creo que esa transformación es algo que nos mueve hoy a las empresas, principalmente después del COVID, está más en moda todavía ese término de transformación, porque las empresas que aún no tenían dado cuenta que necesitaban, hoy ya no hay más duda que realmente necesitamos transformar y que necesitamos generar algo mucho más fuerte en nuestras empresas, principalmente cuando hablamos de clientes, ¿no? Y ahí vamos a hablar bastante sobre eso. Pero una vez me puse a escribir una frase, yo recuerdo que todos tenían una frase bonita para hablar, que es transformación digital, y toda vez que yo iba a hablar de algún evento, yo no tenía una frase bonita. Yo me puse a pensar, digo, ¿sabes qué? Voy a crear una frase. Y creé esa primera frase que está ahí, ¿no?
Entonces, yo intenté explicar lo que es una transformación a mi punto de vista. Y hablaba que transformación digital es una reestructuración de la empresa como un todo, o sea, de toda la empresa, generando nuevas capacidades y actualizando capacidades existentes, buscando adaptarse con el nuevo mercado que está en constante cambio. En verdad que cuando terminé de escribir esa frase, yo li, reli unas 50 veces esa frase y pensé, qué frase horrible, ¿no? Dice un montón de cosas y no dice nada al mismo tiempo, ¿no? Y ahí yo pensé, pucha, realmente va a ser bien difícil explicar qué es una transformación, ¿no? Porque es tanta cosa una transformación que nosotros quedábamos en dudas sobre cosas que teníamos que hablar. Y ahí lo que hice fue distinto. Yo voy a decir que para mí no es una transformación. Entonces ahí que yo puedo ser mucho más directo en la explicación. Y cuando llegué fue que transformación no es hacer las mismas cosas con nuevas herramientas. Entonces, eso es importante porque a veces pensamos que transformar es solo llevar lo que tengo a un canal digital, ¿no? Y yo siempre digo que la transformación no es digital porque tengo que entregar alguna cosa digital. La transformación es digital porque el cliente es digital. Y cuando compreendemos esse ponto, que o cliente é digital, nós vamos começar a compreender que ele deixa huellas por el caminho. E essas huellas são digitais. E aí é tão importante tocarmos esses temas, principalmente quando vamos pensar em experiência. Então, isso é bastante importante e bastante potente, porque pensamos que não é que tenho que vender digitalmente. Há muitos casos de êxito de transformações que não vendem digitalmente, continuam vendendo de maneira presencial, pero que utilizam a parte digital para conhecer e generar isso que vamos falar bastante hoje durante a apresentação. Então, a primeira coisa que temos que compreender, a primeira coisa dentro desse tema que está vivendo, é que antes mesmo do Covid, os clientes já cambiaram. E com o Covid, todavia, acelerou aún mais esse câmbio. Mas na prática, os clientes cambiaram muito. E por que cambiaram? Antigamente, nós teníamos clientes que compravam produtos. E eram assim, compravam um determinado produto. Eu recordo meu papá era fiel a uma marca, fiel a um produto. Meu papá comprava Volkswagen, e listo. Meu papá só comprava Volkswagen. E tudo que Volkswagen punisse seu logo, meu papá comprava. E por que isso? Porque meu papá tinha essa fidelidade com o Volkswagen. Então, o mercado cambia. E aí as pessoas, as empresas, começam a dar-se conta que já não é mais um produto. As pessoas não estão comprando meu produto por minha marca. As pessoas se deram conta que têm necessidade. E as empresas se deram conta que têm que entregar alguma coisa para essa necessidade. E aí o mercado tem um grande câmbio. Ele sai de produto e começa a vender serviços. Ou seja, as empresas já não vendem mais um produto, acoplam outras coisas ao seu produto, de maneira que esse conjunto de coisas genera uma necessidade, que cobre uma necessidade. Então, por exemplo, o Volkswagen já não vende mais só o carro, vende sistema de sonido, já vende llantas desportivas, vende acessórios. E por que isso? Porque o mercado se deu conta que há uma necessidade e o produto, aquele serviço que se acopla mais fácil, mais encaja melhor e na necessidade desse cliente vai ser o que ele vai comprar, incluso com a questão de preço. Se é mais barato e tenho dois serviços parecidos, obviamente que as pessoas começam a comprar por ele mais barato. E aí cambia muito a maneira das empresas pensarem, porque antes as empresas tinham clientes fiéis, podia por el preço que fuera que ele compraria. Depois passamos a serviço, as pessoas já não são tão fiéis à marca, ao produto, e sim à necessidade que tem. E obviamente que se eu tenho dois produtos para essa mesma necessidade, eu vou comprar ele mais barato. E isso cambia muito. Interessante porque depois que o mundo começa a viver isso, tivemos um terceiro câmbio muito forte, que é a hora dos clientes já não compram mais serviços, os clientes compram experiências. E isso é bastante potente. Por que é bastante potente? Porque quando pensamos na experiência que estamos brindando ao nosso cliente, isso é que realmente vai fidelizar o cliente, e não mais o preço, não mais o produto. Incluso qualidade está em questão sobre esses temas. Eu sempre utilizo o exemplo do iPhone, não? Por que o iPhone é tão exitoso? Não? Por que tantas pessoas compram iPhone? Por que tantas pessoas se endeuram tanto por iPhone? E interessante, porque se tu miras um iPhone, tecnicamente, ele não tem a melhor pantalla, não tem a melhor câmera, não tem a melhor bateria, não é o mais liviano, não tem a pantalla mais grande, e é o mais caro. E por que as pessoas continuam comprando esse produto? Não? Por que as pessoas compram tanto o produto? E mais, não é que compram só o iPhone. Se as pessoas compram iPhone, compram iPad, compram Apple Watch, compram Apple TV, compram Mac. Então, eles têm um conjunto de produtos de Apple
E por que isso? Porque as pessoas estão buscando mais essa experiência. Então, quando um produto te conecta de alguma maneira, quando tu te conectas com esse produto, o cliente vai querer mais experiência. Isso é algo que a Apple faz muito bem, existe, conectar experiências. E então, ele se conecta a experiência do telefone com tu iPad, que conecta a experiência do iPad com tu Apple TV, que conecta com tu Apple Watch, que tu vai sendo o quê? Vai comprando mais e mais produtos de Apple. Isso é uma coisa que faz com que a pessoa que busca essa experiência vai sempre buscar mais a experiência. E mientras essa experiência for boa, as pessoas vão continuar comprando de ti. Ao momento que essa experiência vai começar a baixar, já não conecta mais contigo, e nesse momento o cliente vai buscar uma outra experiência e pode se deixar com marca. Isso passou por um montão de empresas por el mundo. A segunda coisa importante é que a tecnologia cambiou. As empresas hoje têm como entregar uma experiência ao cliente de maneira muito mais fácil. Quando eu comecei a trabalhar em Santander, no ano 2000, me recordo que a tecnologia era muito cara, só as grandes empresas tinham tecnologia. Então, generar uma boa experiência sem tecnologia era muito difícil. Por isso, as empresas teriam um abismo tão grande entre empresas grandes e empresas chicas. Coisa que começou a cambiar quando a tecnologia passa a ser commodity. Hoje, as pessoas têm acesso à tecnologia. E o que passa é que uma empresa chica e uma empresa grande podem competir entre elas a nível tecnicamente tranquilamente. E aí o que passa é que hoje miramos, por exemplo, startups, empresas chicas que empiezam chiquititas fazendo frente a gigantes já com 100 anos de história. E por que passa isso? Passa porque a tecnologia que era antes exclusividade de empresas muito grandes, hoje já passa a ser algo mais commodity. Todos têm acesso à tecnologia e todos podem, de alguma maneira, generar experiências através dessas tecnologias. E a terceira coisa que quero falar hoje é que a competência também cambiou. Isso é importante. Eu vou utilizar o exemplo acá da empresa que trabalho. ¿sí? Eu trabalho em Interbank. Então, quem seria a competência natural do Interbank? Obviamente, você deve estar pensando, BCP, Scotia, BBVA. É verdade, esses são a competência natural da banca. Mas mira, se tu suma a história de, por exemplo, de BCP e de Interbank, os dois têm mais ou menos 100 anos de história. Ou seja, esses dois competem entre eles há 100 anos. Então, nós outros já conhecemos como é essa competência. Obviamente, há coisas que ganham, há coisas que perdem, mas, na prática, conhecemos como essas empresas se movem e podemos trabalhar de uma maneira muito mais previsível quando falamos com esse tipo de competência. Mas o que passa é que a própria indústria está cambiando e nascem empresas como Nubank em Brasil, como Capital One nos Estados Unidos, empresas que começam a criar como B89, que está começando a sair a hora em agosto acá em Peru. Então, são empresas que nascem com uma cultura totalmente distinta, com uma cabeça totalmente distinta, com uma plataforma tecnológica totalmente inovadora e nova, muito mais atualizada, não tem legacy. Então, são empresas que nascem com uma força muito grande de mercado. E como vamos a ser nós outros, com 100 anos de história, com muitos anos de legacy, com um montão de coisas, para competir com empresas assim, que generam experiências incríveis aos clientes? Recorda, o cliente já não compra mais produto, o cliente compra experiência. E essas empresas, o que fazem é vender uma experiência recontra moderna a eles. E as pessoas que buscam essa experiência, põem a viver essa experiência e por isso essas empresas crescem tanto. Se tu mira hoje, as empresas mais grandes do mundo, está Google, está Amazon, está Facebook. E por que isso? Porque essas empresas estão dentro da experiência do cliente, conhecem a experiência de vida, sabem em que momento tu estás e podem brindar serviços cada vez mais adaptados à tua necessidade, cada vez mais adaptados àquilo que tu necessita. Então, você compreender que a indústria vem reinventando e que a empresa necessita adaptar-se a isso é muito importante. E, por último, não menos importante, é que há players de outras indústrias também e que te tocam da mesma maneira, empresas que não nasceram dentro da tua indústria. Então, o que quero resumir nessa lâmina é que antigamente existia uma fronteira onde bancas competiam com bancas, telcos com telcos, retail com retail, serviços com serviços, cada um tinha seu quadradito, era quadriculado as coisas. Então, tu não ia mirar nunca uma empresa de tecnologia sendo frente a uma banca, uma telco ou alguma... Pero hoje tu miras. Hoje tu miras um Alibaba, por exemplo, que hoje hace frente a serviços financeiros, porque brinda aos clientes serviços financeiros. E brinda com uma experiência muito mais evolucionada, uma experiência muito mais digital. E os clientes lhe gustam isso, e que passa é que esses muchachos crescem a números incríveis, exponencialmente todos os anos. Por quê? Porque estão cada vez mais metidos dentro da experiência do cliente, cada vez mais involucrado nessa experiência que vives, e com isso pode generar
experiências muito mais eficientes, muito mais precisas e, obviamente, com uma satisfação muito melhor. Então, temos que compreender. A primeira coisa é que há 3 pilares que nos fazem mover a isso. O primeiro é que os clientes cambiaram. O segundo é que a tecnologia cambiou. E o terceiro é que a competência também cambiou. E por isso estamos, nesse momento, falando acá do tema de experiências, porque é o que vendemos, é o que nossos clientes compram hoje e é como nós outros deveríamos começar, por lo menos, pensar isso no futuro. E aí começamos a falar um pouco de experiência. Mira que interessante. Tive uma encuesta há um par de anos nos Estados Unidos e nessa encuesta, mira o que saiu. Perguntaram um par de CEOs assim, como é a experiência de tua empresa? Não? Como é a experiência de tua empresa? Que tipo de experiências brinda a tua empresa a seus clientes? E 80% dos CEOs disseram assim, puxa, brindamos uma boa experiência a nossos clientes. É muito boa a experiência que brindamos a nossos clientes. E aí é interessante que esses mesmos muchachos que perguntaram aos CEOs foram e perguntaram aos clientes do CEO. E os clientes dessas empresas, o que disse foi, não me brindam uma boa experiência. E só 8% dos clientes disseram que brinda. Então, 80% dos clientes disseram, não, brindamos 80% dos CEOs disseram, não, brindamos uma boa experiência. Mas 92% dos clientes disseram, não brindam uma boa experiência. E aí é importante porque a experiência não se mide por quantidade de vendas, a experiência não se mide por às vezes um número financeiro. E é bem importante ter isso em conta porque ao mesmo tempo que meus clientes compram a experiência, esses meus clientes podem ir de minha empresa por conta de uma má experiência. Às vezes nós outros temos a pessoa comprando um produto, talvez porque não há outra opção, ou talvez porque ele não conhece a outra experiência. Pero hoje, com esse mercado digital que temos, é uma questão de tempo. E quando passa isso, passa muito rápido. Por isso, comecei falando que é um mercado que está em constante câmbio. Por que em constante câmbio? Porque todas as empresas estão começando a mirar e falar mais de experiência e menos só de vendas, e pensar em experiência. Então, aí quero passar com vocês alguns tips de que seria, então, como armar uma boa experiência, não? Como poder armar. Obviamente que eu não vou acá escrever um journey com vocês, porque isso é trabalho de cada empresa, mas eu queria pôr alguns tips que deveríamos tomar em consideração no momento que vamos pensar uma boa experiência. Algumas coisas que deveríamos tomar dentro do tema para podemos saber se realmente estamos estruturando uma boa experiência ou se estamos só indo por alguma coisa mais orgânica. Não vamos aprender de qualquer maneira. E não é assim. Infelizmente, há muitas empresas que levam a questão de experiência como algo intuitivo. Meus empregados vão começar a fazer isso naturalmente. E não vamos começar a fazer isso naturalmente. Por isso é tão importante termos esse tipo de coisas muito claras dentro de nossas empresas. Então, a primeira coisa que queria pôr, algumas cositas que vão te ajudar a armar uma boa experiência. Primeira coisa delas, que o cliente pode elegir o canal. Às vezes, nós outros queremos que o cliente vá por el canal mais rentável da empresa. E, obviamente, é uma coisa financeiramente muito boa, não rentável. Rentabilidade sempre é um passo forte dentro da empresa. Mas, muitas vezes, nos olvidamos de permitir que nossos clientes possam elegir a experiência que eles estão tendo. Ou que possam elegir por que canal vou ter a experiência. Isso é algo bastante importante. Às vezes, o cliente não quer comprar por telefone, mas nós outros queremos empurrar a venda por telefone. E às vezes perdemos o cliente por esse tipo de experiência. E isso é uma coisa interessante que temos que pensar. Obviamente que o telefone hoje é o canal mais utilizado do mundo e 98% dos nossos clientes podem utilizar o telefone. Mas é muito importante ter em conta que o cliente tem que elegir seu canal. E se ele quer o app, perfeito, que compre por app, mas se não quer, que pode ter uma outra opção. E é importante, se vai ter uma outra opção, que tenha consistência, que os canais tenham consistência. Eu não posso ir por um canal de ser um determinado contexto a meu cliente, ou melhor, um determinado oferta a meu cliente e por outro canal outra coisa, porque tu empieza a generar experiências malas entre os clientes. E de alguma maneira eles vão saber isso. Ser consistente com a mensagem é muito importante. Às vezes, tu vai poner um preço distinto. Obviamente, o custo de um canal digital
é mais barato que um custo de um canal presencial. O preço pode ser distinto, não é problema, pero a mensagem tem que ser a mesma. A mensagem tem que ser algo igual. Tu não puedes falar uma mensagem de um canal e uma outra mensagem para outro canal. Isso passa muito, infelizmente. Às vezes, nós outros temos uma mensagem interessante quando vamos por o canal de internet e temos uma outra mensagem totalmente distinta quando vamos presencialmente. E isso acaba generando uma experiência bem mala aos nossos clientes, porque acaba que genera uma sensação bastante de desordem dentro da empresa e mostra, às vezes, debilidades bastante importantes dentro da empresa. A terceira coisa é ter contexto. E vamos falar bastante desse contexto. Eu vou falar um pouco desse contexto mais adelante, acabo saltando mais rapidito. Mas a terceira coisa é poder ter contexto. A quarta coisa é ser rápido. Isso é muito importante. Nós outros não temos mais a paciência que tínhamos antes. Recordo que em ano 2012, 2013, quando eu comecei a utilizar a internet, nós outros clicávamos em uma página e esperávamos quase 1 minuto para carregar a página. E não teria nenhum problema, esperávamos contento com 1 minuto, não? Era assim que hacíamos antes, as imagens iam carregando por pedacitos, não? Porque era assim que hacíamos para enviar uma imagem. E por que ia passando isso? Porque éramos acostumados, teníamos na internet que eram com modems analógicos, não? Teria o sonido de todo o processo de conexão. Nós outros teníamos uma incrível velocidade de quase 1 mega por segundo. Era incrível, mas nós outros estávamos acostumados a ter isso, mas hoje não somos mais. Hoje clicamos em um link, queremos que instantaneamente apareçam as coisas, não podemos esperar, não podemos pôr muito a imagem de carregando, processando. Então, esse tipo de coisa de cliente já não é mais algo que ele suporta. Isso em qualquer lugar, pode ser digital, pode ser presencial. Trabalhar muito na questão de time, ser rápido em contestar o cliente. Óbvio que há coisas que necessitam tempo, mas quanto mais rápido é a sua experiência, normalmente mais exitosa é a tua experiência. Bueno, dando continuidade. Então, nós vamos começar a falar de algumas coisas, porque como generar esse contexto que eu falava, não? Então, nós temos 4 grandes pilares, não? Um é elegir canal, o outro é ser consistente, o outro é ter contexto e o outro é ser rápido. Mas esse contexto, como vamos armar um contexto, então? Como vamos armar esse contexto do cliente para poder trabalhar o tema do cliente? A primeira coisa é compreender que nossos clientes estão em constante câmbio. Ou seja, estão em ritmos distintos. E é importante ter em conta aí que qualquer ponto de contato tem que ser capaz de generar uma interação. Hablamos muito de internet das coisas, não? Isso é uma coisa bastante interessante quando falamos da questão de experiência. E por que isso? Porque o cliente vai deixando huellas e essa interpretação de huellas é o que faz com que nós podemos, de alguma maneira, generar uma boa experiência. Eu tenho um exemplo bem interessante que passou com a IBM em los anos 2000, não? Cerca de los anos 2000, justo quando estava começando o tema de inteligência artificial, estava mirando todo esse tema. Uma coisa interessante que esse IBM foi, IBM foi a um Walmart em Nova York e disse assim, puxa, pode estar escutando tus clientes 3 meses e de aí generar algum tipo de solução conjunto com vocês. O Walmart sim, lo quis, IBM Walmart já era cliente de IBM. E o que disseram foi, ok, IBM se pôs a escutar clientes por 3 meses. Depois de 3 meses, o que eles disseram foi regressar ao Walmart e disseram, mira Walmart, ponga a cerveja helada cerca de los pañales de niños. Não? E, de verdade, que quando digo isso, suena louco. Não? Toda vez que escuto isso, realmente me suena louco poner cerveja cerca de pañales. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Não? São secções totalmente distintas dentro de um supermercado. Pero por que vamos fazer isso? Não sei. Poneram a cerveja e a cerveja cresceu como 20 e picos % mais nesse mês. E por que passava isso? E a IBM foi contar a lógica que utilizou para generar esse tipo de solução. E qual foi a lógica? Primeiro que eles se deram conta. Durante a semana, 90 e altos, não me recordo os números agora, mas 90 e muitos % de las compras de pañales durante a semana eram sempre por hombres. Então, como eles descobriram isso? Obviamente, tomaram em conta as boletas, começaram a interpretar todas as boletas que tinham. E se deram conta que um porcentagem muito alta de las pessoas que compravam pañales eram homens. E compravam entre 7 e 9 da noite. Ou seja, entre 7 e 9. Normalmente, hora que as pessoas deixam o trabalho. Interessante que estão em Nova York. Imagine o tráfego de Nova York às 7, hora pico. Não, deve ser uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Para quem já foi, já sabe. Então, o que vai passar na prática é que eles se deram conta. Puxa,
si es el hombre que está comprando, muy probable que sea el papá. El papá está comprando, qual é a situação? E aí eles descrevem a situação, e é incrível. Porque ele diz, a situação muito provável é que o muchacho está saindo de seu trabalho cansado, a esposa lo llama porque está em licença por conta do ninho, e muito provável que llama e diz, compre pañales, e ele desvia seu caminho de sua casa para ir ao supermercado comprar pañales. E quando chega, cansado do tráfego em supermercado, vai à secção de pañales, quando mira ao costado do que há, cerveja. Esse muchacho agarra o pañal, agarra a cerveja e compra, e por isso cresceu com 20% mais de vendas de cerveja. Mas por que passa isso? Porque a venda foi digital? Não. E sim porque está conhecendo que cada ponto de contato do cliente te diz alguma coisa. Então, eles começaram a cruzar dados de todo o que pode imaginar. Interessante que esse cruzamento todo de data generou comportamentos desses clientes. Então, é muito importante aprender a escutar e saber que cada ponto de contato que temos com o cliente tem que ser utilizado para generar uma boa experiência a esse cliente. Então, não é só no momento da compra, não é só no momento que o cliente está clicando na compra de tu site ou que está na porta de tu tienda comprando as coisas. Não. Como estamos escutando o cliente, porque esse cliente está em movimento e deixando huellas por todos os lados. E como podemos interpretar isso? A segunda coisa que também é muito importante é gerar uma visão completa de cada cliente. Podemos realmente generar uma visão e compreender que com essa visão completa, tu pode predecir algumas coisas desse cliente. Tu pode predecir algumas necessidades, tu pode predecir coisas que te vai deixar um pouco adelante, tanto na competência como preparar-se melhor para generar o momento que o cliente estiver contigo. Então, isso é tão importante, não? Poder compreender que tem que ter uma visão mais completa do cliente. Não posso saber só o nome, tenho que saber coisas do cliente. E quanto mais conectado estou a meu cliente, mais vou generar uma boa experiência. Obviamente que tenho que estar conectado e utilizar essa informação para generar experiência. Mas quanto mais conectado estiver a informação do cliente, melhor vai ser estruturar. Muita gente pensa que a questão de experiência é só criar a sequência de páginas de um site de venda ou generar uma sequência, um procedimento de vendas de uma tenda física. É muito mais que isso. Realmente é poder compreender. Por isso eu falava tanto de contexto. Qual é o contexto que está meu cliente? Como está movendo esse cliente? Que tipo de informação eu tenho desse cliente? Isso é muito importante, porque isso nos genera uma visão muito mais completa. O outro ponto é conhecer, não? Combinar dados, ter a informação bem estruturada em sua empresa, para poder utilizar mais essa informação. Às vezes nós outros temos boas informações. Às vezes podemos buscar em nossa empresa, como por exemplo, Interbank tem uma boa base de informação dos clientes, mas às vezes não utilizamos essa informação. Às vezes não utilizamos. E nós outros, como área de tecnologia, ora como product owners ou líderes de negócio que estão trabalhando esse tema de experiência, temos que pensar em onde estamos e como estamos guardando essa informação. Porque às vezes nós outros nem vamos utilizar essa informação agora. De repente não vou utilizar isso ahorita, não vou utilizar isso nos seguintes meses, mas tenho que guardar a informação para quando necessite ela tenha. Eu sempre utilizo um exemplo que é Google. Mira o que passa. Google tem uma das inteligências artificiais mais incríveis do mundo. É uma inteligência artificial que tem muita autonomia, já faz muita coisa só, quase todas as decisões do site de busca de Google é por inteligência artificial. E por que passa isso? Porque Google começou a escutar clientes em ano 2000. Google começou a escutar clientes do que os clientes buscam, combinar informações nos anos 2000. Mientras aún tinha só um site de búsqueda. Mientras a tecnologia aún não tinha alcançado o que temos hoje, Google já guardava informação e pensava, momento, vou utilizar isso para algo interessante. Ao momento que tiver capacidade de processar tudo isso, isso vai ser muito importante para tudo o que estamos planificando a futuro. Interessante que Google quedou escutando por mais de 10 anos sem poder utilizar. E depois começou a utilizar. Não? E aí, quando começou a utilizar, muito rápido, exponencialmente cresceu sua inteligência. E hoje é uma das empresas conhecidas que mais generam boas experiências no mundo.
Pero uma coisa que nós não nos damos conta é que se nós não começamos a trabalhar de uma maneira assim, de trabalhar um pouco de como vou guardar informação, como vou estruturar essa informação para utilizar em um futuro, em verdade que nunca vou ter como ler as coisas desse cliente. Por isso é tão importante que nós, dentro de nossos projetos, dentro de nossas demandas, dentro de nossas empresas, pensemos não só na experiência, mas também preparar a seguinte experiência. Não é só a experiência que meu cliente está sendo hoje. Obviamente, se não tenho boa experiência hoje, tampouco vou ter boa experiência em futuro. Porque o meu cliente se vai, é muito provável que a empresa, incluso, passe por momentos malos por isso. Mas temos que pensar na experiência atual, mas também temos que começar a preparar a seguinte experiência. E quanto antes começamos a preparar a seguinte experiência, mais efetiva vai ser essa informação. Por quê? Porque vai ter a informação guardada desse cliente e vai poder utilizar isso de várias maneiras distintas em futuro. Incluso com o avanço da própria tecnologia, isso seguramente te vai entregar mais possibilidades de uso. A outra coisa importante é provar experiências. Não é porque nós trabalhamos, às vezes, com 10, 15 anos vendendo alguma coisa dentro de um produto, que conhecemos do que querem nossos clientes. Isso é muito importante. Eu sempre utilizo aí o exemplo de Nokia. Não? Como foi Nokia? Nokia vendia uma experiência incrível. Nokia tinha os melhores teléfonos do mundo. Não? Quem não recorda de um Nokia? Não? Nokia não quebrava. Nokia era incrível. A pantalla quebrava em 500 pedaços e Nokia continuava funcionando. O Nokia não quebrava nunca, a bateria não acabava nunca. Era incrível esse telefone. Eu costumo dizer que se nós outros partíssemos um Nokia ao meio, não só ia funcionar, como os dois iam funcionar independente e ia ganhar 2 teléfonos no lugar de um, porque é uma coisa incrível como funcionava. Pero um dia, alguém criou uma nova experiência. E que passou? Nokia não foi capaz de provar isso. Nokia tomou uma decisão de vamos continuar pelo caminho que já conhecemos. Por esse caminho que nos conhecemos, levou Nokia a sair das grandes empresas que produzem telefones do mundo e mirou empresas que nem sequer produziam teléfonos ganhar liderazgo, como é o próprio caso de Apple. A Apple não fabricava telefone. Não, Samsung tampouco fabricava telefone. Esses muchachos, um era experto em computadores, o outro era experto em TVs e coisas assim. Nada que ver com telefone, mas moveram rapidamente e chegaram provando experiências e acabaram levando os clientes de uma maneira muito mais interativa. A prova dessas interações interessantes é tu miras a sequência, eles têm sequência de telefone. Então, sai o iPhone 3, 4, 5, 6. E por que vai saindo assim? Porque eles estão provando experiências. E quando sai algo malo, como saiu com alguns, o iPhone 12 não foi um bom exemplo, o iPhone 8 não foi um bom exemplo, o que eles fizeram? Rapidamente saltaram. Não? Apple lança o 7, lança o 8 e lança o 10 no mesmo ano, porque o 8 não funcionou como eles queriam. Provaram e cambiaram muito rápido. E um montão de gente migrou de frente ao 10. Por que passou isso? Porque eles estão provando experiências, estão ponendo coisas chiquitas. Vou pôr a hora das câmeras, o que vai passar? A hora vai ser isso, o que vai passar? E isso começa a generar uma flexibilidade, uma adaptação às experiências de maneira muito rápida. E pode saber o que está passando e, obviamente, sair depois com um produto muito mais atualizado. Não? E aí já começamos a caminhar mais para o fim da exposição, complementar a imagem do cliente. Isso é muito importante, porque às vezes só a informação que tu tens não é suficiente para generar uma boa experiência. Às vezes só a informação que tenho comigo não é suficiente para generar uma boa experiência. Tenho que buscar. Eu falava com um grupo de empreendedores do norte de Peru há um par de semanas e falava com eles sobre por que eles não se juntam para entregar boas experiências. Interessante, porque não são competentes. Obviamente que eu disse que o mercado cambiou e que qualquer um pode ser competência a qualquer um. É verdade. Mas nesse momento, nenhum estava planificando a ser competência ao outro. E eu dizia, por que vocês não se juntam para ser boas experiências? Por que vocês não compartilham informação entre vocês? Por que vocês não ajudam uma empresa a outra a complementar a imagem desse cliente para que vocês possam ter uma imagem mais completa? E muitas vezes nós outros quedamos em nossas estratégias e não buscamos maneira de complementar a visão de que tenho do cliente com dados que são de outras empresas ou que vêm de uma outra base. Isso é muito importante, muito importante. Não queiram só isso mundo. Mire o que está passando ao redor, porque isso pode ser muito importante e pode ser clave para generar a seguinte experiência. Então, às vezes, não sabemos o que está passando em outro mercado. Mira o que passou com SpaceX. Não? SpaceX, para quem não sabe, fabrica cohetes. Agora está se conta em moda porque lançaram agora o cohete que foi a base espacial. Pero esses muchachos já estão há bastante tempo no cenário mundial.
Y una de las cosas que ese muchacho, que el dueño de esa empresa, que es el mismo dueño de Tesla, él hizo una cosa bastante interesante, fue que él dije que ahora que puede lanzar cohetes y el cohete de él regresa y va nuevamente, es mucho más barato que enviar una, que como era antes, no como el proceso que era antes. Para que tenga idea, cada kilo custava mais ou menos $280 mil. Hoy cada kilo custa algo como $30 mil, entonces mucho menos. Que ele lo dijo, ok, ya que puedo hacer eso, yo voy a enviar un par de satélites alrededor del planeta y voy a brindar internet gratis a todo el mundo. Mira lo que ese muchacho está haciendo. Mira la cantidad de información que ese muchacho quiere acumular. ¿No? Las personas me preguntan, Claudio, ¿por qué él quiere brindar internet gratis a todo el mundo? Es tonto. Yo digo, no, no es tonto, al revés. Es un genio, porque va a tener todo el planeta conectado en una red que él puede monitorear. Entonces, es algo sencillo, las personas ya se dieron cuenta, vamos a empezar a invertir en algo, vamos a empezar a complementar esa imagen de cliente, por eso es tan importante. Obviamente que las telcos están locas con eso, ¿no? Porque va a ser una competencia casi desleal, ¿no? Porque es gratis, ¿no? Entonces, tiene que ser una experiencia muy buena para que pagues alguna cosa que tiene gratis. Pero eso es interesante, porque lo que ese muchacho busca es información. Lo que ese muchacho busca es más información para generar más completa al cliente y generar mejores experiencias al cliente y hacer competencias mañana a las empresas que tal vez ni tengamos idea. Entonces, lo que quería pasar con ustedes, esa fue mi última lámina, lo que quería pasar con ustedes. La experiencia no es solo la técnica de user experience. Muchas veces pensamos en esa partecita de user experience, las pantallas que voy a hacer, cómo dibujar mejor la pantalla, cómo dibujar mejor el prototipo, ¿no? Yo siempre digo que para ese tipo de cosas hay técnicas, tú no necesitas mover una empresa a eso, basta capacitar personas, pero hacer con que la empresa piense de una manera distinta, hacer con que la empresa piense una estructura distinta para generar esas experiencias, esa es la clave. Eso no se hace de la noche al día. Eso es algo que la empresa tiene que organizarse, es algo que las personas tienen que explicar dentro de la empresa, ¿no? Y ahí toman las 4 bases, ¿no? Primero, poder elegir canales. Segundo, no, el segundo que hablaban de tener una mensaje consistente independiente del canal, tener el contexto del cliente en manos. Y 4, ser rápido, ser bastante veloz, de velocidad dentro de ese tema. Eso te va a generar las bases necesarias para una buena experiencia. Cuando tú tienes ese tipo de cosas en manos y puedes llevar eso más allá, puedes llevar eso de una manera más estructurada, y ahí salen las experiencias espectaculares, como tenemos Google, como tenemos Facebook, como tenemos Uber y otras tantas empresas interesantes cuando hablamos del tema de experiencia de cliente. La experiencia de cliente no es solo hacer un design thinking, no es solo hacer la técnica de experiencia. La experiencia de cliente es prepararse, conocer, estar en contexto, poder dejar que él elija sus canales, poder ser consistente en la mensaje y preferencialmente rápido en la respuesta que necesitas entregar. Bueno, ahora nuevamente el pase a mi amigo, ¿no? Que está acá con nosotros, a Galatel, que nos ayudó un montón. ¿Verdad? Y dejo abierto si quiere alguna pregunta, alguna cosa, estoy totalmente a disposición. Y perdón por ter pasado de la hora. Gracias, Claudio, en verdad. Tengo el micro abierto para todos para que hagan sus consultas. Adelante. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer una consulta. La experiencia se basa en información. Y esto significa que en algún momento las empresas podrían llegar a ser invasivas con el uso de la información de los clientes. ¿Cómo se puede controlar o hacer ético este proceso para que no sea tan invasiva y sea mucho más respetuosa del espacio del cliente, cautelando el tema de la información? Eso tocaste algo bastante interesante, ¿no? Infelizmente, incluso hay muchos medios ilegales para obtener información de cliente, ¿no? Realmente, de la misma manera que las empresas se dieron cuenta que información es algo estratégico y clave, los rateros también tuvieron la misma idea, ¿no? Y a veces venden, infelizmente, incluso informaciones malas. Hay una ley de protección de datos, ¿no? Que tiene acá en Perú también, casi todos los países ya crearon esa ley, que ayuda un poco con que las empresas que tienen la información tengan la responsabilidad de guardar esa información de una manera bastante segura. Pero
Hoy, cuando nosotros bajamos cualquier app y hacemos download de cualquier app en nuestros teléfonos, ¿no? Cuando nos conectamos a internet, infelizmente essas informações estão passando. Às vezes não nos damos conta, mas toda vez que bajas um app, nós aceitamos um término e aí está dizendo que pode utilizar a informação para encuestas e coisas, etc. E todo um documento que normalmente não leemos, não? Uma coisa que tu pode fazer desde tu ponto de vista para que não seja invasivo contigo é não aceitar esses términos, mas infelizmente isso te vai limitar alguns serviços, porque há alguns apps, há algumas coisas que se não aceitas, tampouco vão querer trabalhar contigo, não? E a outra é elegir bastante a empresa que vai utilizar, assim, buscar sempre uma empresa que tenha algum tipo de histórico ou que realmente mostre que tenha algum tipo de bases éticas, não? Porque realmente baixar qualquer coisa está literalmente aperturando tua vida a empresas que podem ser coisas malas, incluso com essa informação. E aí tem que ter realmente bastante cuidado. É um tema que o governo por si também, não só o peruano, como de todo o mundo, tem mirado com muita força, porque realmente todo mundo está se dando conta de quão potente é ter uma informação, por exemplo, quando foi a última vez que llenasse tu carro com combustível, por exemplo, não? Algo assim que antes era tão sencillo, às vezes tão tonto, hoje as empresas se deram conta que é algo que vale muito e que ter essa informação é algo que pode generar diferença competitiva seguramente. Pero as empresas estão buscando trabalhar esse lado de segurança muito forte e o governo também tem exigido muito das empresas como guardam, como não expõem isso a internet para pessoas que têm uma intenção mala de utilização desses dados. Ok, claro, gracias, clarísimo. De nada. Perfecto. ¿Alguien más que quiere hacer una consulta? Adelante. Claudio, yo quisiera hacer una pregunta rápida. ¿Cómo ves en el sector público la experiencia del ciudadano? ¿Cómo tú lo ves hasta el momento que tienes aquí ya un tiempo en Perú? ¿Cómo ves el panorama actualmente? Así, yo veo lo que pasó hace un par de meses, no por el COVID. Yo veo realmente, yo vino de São Paulo, de Brasil, y realmente a experiência que teníamos com alguns serviços em São Paulo e Brasil eram bastante digitais. Nós já teníamos uma experiência bastante digital como cidadãos. E quando vim acá Peru, me dei conta normalmente com muito papel, não muitos processos manuais. Pero lo que veo sí es que si por un lado tenemos tal vez una madurez no tan buena con relación a nuestros servicios y día a día de un ciudadano, por otro lado tenemos un apetito muy grande de esas empresas en cambiar eso y cambiar rápido. Yo hablé que hago algunas asesorías, ¿no?, a empresas y cuento que de las últimas 15 empresas que hice asesoría, 10 eran públicas. Entonces tuve la oportunidad de conversar con muchas empresas públicas y que miro que hay un plan, hay presupuesto, estão movendo como loucos para realmente tentar generar essa boa experiência. Há um cambio em movimento, eu diria. Pero infelizmente isso não se dá da noite ao dia, não? Então não nos demos conta. Pero, por exemplo, o SUNAT implementou mais de 10 serviços novos durante a pandemia. Não nos demos conta. Pero é uma verdade. Eles implementaram, está aí para utilização, não? Banco da Nação também. Então são empresas que estão de alguma maneira movendo, mas infelizmente às vezes temos um gap tão grande de anos atrás que por mais que estão implementando não se está percebendo como queríamos perceber, infelizmente. Pero sim, veio nós hoje acá em Peru com uma baixa madurez e muitos processos pagos e etc. Pero veio com muito apetite de chegar. E aí sim é onde creio que nos seguintes um ano ou dois vamos ter cambios significativos dentro do mundo público. Claro. Actualmente se indica pues que el 34% de peruanos ven el factor de calidad sobre todo, sobre el precio. Ya muchos peruanos han perdido el miedo a comprar por internet. Quiere decir que las empresas deben implementar mejores plataformas que brinden una experiencia mucho más efectiva o duradera, ¿no? De otra manera, pues pasará lo que siempre sucede, ¿no? Como dicen, o redundando, voy a cambiar de empresa porque no me da ese servicio de calidad que a mí me puede
llevar a otro nivel de experiencia, ¿no? Así es. Y el cliente, yo siempre digo, él cambia donde tiene la mejor experiencia, ¿no? Va desde comprar una hamburguesa, donde tú pagas más caro por una hamburguesa, que a veces no es tan bueno, pero la experiencia es muy buena. Yo recuerdo que antes de la pandemia me invitaron a un bar y dijeron, pucha, va a este bar que es súper chévere. Yo preguntaba, qué bueno, y es rica la comida. Él dijo, la comida no es tan buena, pero pucha, el lugar es increíble y le va a gustar quedar toda la noche allá. Y interesante que es un lugar donde teóricamente te vende tragos y comida y tú vas no por la comida y el trago es lo mismo que tenía en cualquier otro lugar. Entonces es interesante porque ¿por qué estaban indicando el lugar? ¿Por qué estaban diciendo, va a ese lugar? Por la experiencia que ellos estaban brindando. Yo fui y realmente es una experiencia interesantísima, principalmente si tienen familia, niños. Bastante interesante el lugar. Y así, verdad que yo no fui más veces porque después entró la pandemia, pero hasta hoy mi hija, papá, ¿cuándo vamos a regresar allá? Okay. ¿Y por qué eso? Porque la experiencia queda en la cabeza de todos y interesante que mi hija con 9, 8 años, tenía 8, recién completo más, entonces tenía 8 años y tuve una experiencia muy buena y quiere regresar. Y así es con todo, ¿no? Incluso con ciudadanos para empresas públicas. Perfecto. Bueno, ¿alguien adicional que desea hacer alguna consulta con Claudio, quizás para ir cerrando y dar unos Sí, últimos... hola, ¿cómo estás? Yo Adelante, tenía adelante. sí, ¿cómo estás? Una pregunta para Claudio. Efectivamente, cada vez se está ingresando al mercado nuevos competidores, ¿no? Quería preguntarle su opinión, ¿cómo ve el tema del ingreso de las fintech, que son ahora una de las principales competencias en el sector financiero, ¿no? ¿Cómo ve el ingreso de la fintech acá en Perú o cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con estos nuevos competidores. Bueno, hay dos cosas a decir. Primero que las fintechs vienen sí con fuerza, pero infelizmente en Perú el ecosistema de fintechs aún es bastante reducido, ¿no? Para que tengan una idea, la última vez que escuché fue en principio del año, hablábamos algo como 300, 400 fintechs, startups, que engloba fintechs y startups en Perú. Eso es poquísimo, ¿no? En Brasil ya estábamos como 5.000, algo así. Entonces, realmente es algo que aún hay mucho por crecer en Perú. La segunda cosa interesante es que el mundo viene cambiando la manera de mirar una fintech. Então, por exemplo, antes, quando começou, as fintechs eram totalmente insignificantes. As pessoas miravam e diziam, isso nunca vai funcionar. Por que isso? Por conta do histórico, onde a distância de tecnologia era tão grande que eles nunca iam ser frente a uma empresa grande. E, de repente, se deram conta de fintechs e startups que cresceram por todo o mundo. Aí vem Uber, Airbnb, Spotify, empresas que começaram assim chiquititas, em pouquíssimo tempo tinham 15, 20, 30 milhões de clientes e as empresas grandes pensaram assim, uau, esses muchachos estão me matando literalmente, não? E aí a fintech passa de uma vista onde eram insignificantes para uma vista onde agora são minha principal competência, tenho que matar as fintechs. E por muitos anos, as empresas grandes disseram isso e tentavam matar uma fintech ou comprar uma startup desde o princípio para que não cresça muito e leve seus clientes. Mas hoje nós outros já não miramos tanto assim uma fintech, já não miramos tão forte como competência. Em verdade, sabe como miramos? Miramos startups e fintechs muito mais como aceleradores. Então, é interessante que as empresas deixaram de mirar fintech como minha principal competência e mirar muitas possibilidades de acelerar o crescimento da própria empresa com fintechs. Então, por exemplo, óbvio que há fintechs que vêm para ser competência direta. Por exemplo, a B89, que vai acelerar horas na banca. Então, BCP, Interbank, Scotia, BBVA, já nos miram como uma competência. Por um outro segmento, miram como uma competência. Mas há outras milhares de fintechs que o banco utiliza, incluso, os seus serviços. Então, há muitas fintechs que estão fazendo trabalho com criptomoedas, fintechs que estão fazendo essas passarelas de pagos, e que, em verdade, os bancos estão juntando com essas empresas para generar aceleradores internos. E isso é muito interessante. Para que tenham uma ideia, Itaú, que é o banco que trabalhei por último em Brasil, ele comprou um edifício solo para pôr fintechs e startups. Então, ele tem um edifício e põe como 300, 400 startups dentro desse edifício, pagando internet, pagando luz, pagando água, pagando eventos, porque todos os dias há eventos nesses lugares, que são chamadas de incubadoras, não?
E essas incubadoras têm um custo altíssimo. E por que isso? Porque sabem que estar cerca desse universo te vai acelerar muitas coisas que a própria empresa ia tomar 1, 2, 3 anos para chegar, que esses muchachos chegam em 2, 3 meses. Então, em verdade que salimos um pouco da posição de mirar o solo como competência, miramos hoje também como aceleradores, e é bem interessante a maneira de trabalhar hoje com a Fintech. Muito mais como aceleradores. Óbvio que há algumas que já nascem por competência, mas hoje miramos muito mais como oportunidades. Incluso utilizamos um termo que chama Open Innovation, que é quando nos juntamos a eles para inovar mais rápido no mercado. Então, hoje, principalmente as grandes empresas miram muito como aceleradores, tecnicamente falando, não são muito mais flexíveis e rápidos de alcançar alguma coisa. Perfecto. Quizás para terminar, ¿alguna última pregunta? Correcto. Bueno, agradecerles el tiempo, comentarles que ya acabamos de lanzar el curso en Fundamento de Transformación Digital que va a dirigir Claudio. ¿Ok? Lo pueden encontrar en nuestra página web y de igual manera en nuestro Facebook y en nuestro LinkedIn. Comentarles que el video va a ser enviado a sus correos electrónicos, a manera que pues, los que no hayan podido enlazar en este momento puedan tenerlo. Agradecerles el tiempo que hayan tomado para poder estar aquí con nosotros. Agradecerle a Claudio, excelente exposición, Claudio. Esperamos poder seguir contigo contando en otras exposiciones, de igual manera. Y bueno, buenas noches, espero que la sigan pasando bien con sus familias en casa y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas gracias. buenas noches con Chao. todos. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.